Uma boa tarde para você, meu irmão, minha irmã, que está vendo esse vídeo. Eu sou o pastor Denilson, da Igreja Sonho de Deus no Mundo. E nessa tarde, Deus ele me mostrou uma palavra. E eu queria passar essa palavra para você, uma palavra de paz, de fortalecimento. Uma palavra de mudança, porque o mundo ele nos oferece muita destruição, fracasso. Palavra de derrota. Mas Deus não, Deus ele mostra a mudança nas nossas vidas. Ele vai te sempre sustentar as mãos. Então eu queria dizer uma palavra que está escrito no livro de Marcos. Marcos capítulo 30, que fala a parábola do grão de mostarda. Ou seja, um grão de mostarda é uma semente pequena, quem conhece, né, já sabe como é que ela é. E essa semente, ela quase não dá para ver. Mas Jesus ele faz uma simulação da vida do ser humano com essa semente que é miúda. Então você, meu irmão, minha irmã, preste atenção nessa palavra que está escrito no livro de Marcos. Que está escrito assim, a parábola do grão de mostarda. Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? Ou seja, ele quer fazer uma semelhança e uma apresentação do reino de Deus. E disse assim, é como um grão de mostarda, que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra. Ou seja, quando a palavra de Deus ela é semeada, quando o reino de Deus ela é posto no coração da pessoa, ele é menor. É quase ninguém dá para enxergar. No caso é invisível, né? Praticamente que a semente de mostarda, a semente de mostarda, ela é tão pequenininha que a gente quase não dá para ver. Você que nunca viu, você pode pesquisar nessa aonde vende em feira, em mercado, que você vai ver que ela é miúda. Então Jesus ele faz a comparação com o grão de mostarda, uma sementinha que quase não dá para ver, pequena, miúda. Mas esse é o reino de Deus. O reino de Deus ele é semeado no coração da pessoa. Quase ninguém dá para enxergar e para ver. Mas ele diz ainda que quando semeado, versículo 32 diz assim que, versículo 31, perdão, é como um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes e sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita grandes ramos a ponto de as aves do céu puderem se aninhar-se à sua sombra. Ou seja, ele diz aqui que a palavra de Deus, que o reino de Deus é comparado a uma sementinha pequena que não é vista no começo, né, no princípio. Mas ela nasce, ela cresce e ela deita os grandes ramos que as aves dos céus, ou seja, aqueles que não via, já passa a se aninhar ao lado dela, ao redor dela. Então é assim a vida do ser humano. Às vezes na vida da pessoa ela quase não é enxergada. Ela não tem uma expectativa de vida, não tem uma direção. Às vezes passa necessidade, chora muito, dificuldades, doenças, vícios. Essa pessoa para o mundo, ela não existe, ela é como uma sementinha, um grão de mostarda, que é pequeno e não tem valor. Mas Jesus fala que depois que o reino de Deus entrar na vida dela,
ela passa a ser grande. Aquilo germina nela e ela passa a dar frutos. As raízes dela se estendem. E aquele... Então ele diz isso, né? Que a vida do homem, às vezes, no princípio, antes do reino de Deus chegar ao coração dela, ela é uma pessoa que ela não é vista por ninguém. Mas esse fruto ela nasce. E essa pessoa um dia ela vai estender raízes. Que até aqueles que estão no alto vão se aninhar ao seu lado. Até aqueles que se acham que estão grandes, que não vão estar do lado dela, dessa pessoa que não existe para a sociedade, para o mundo. Assim é a semelhança do reino de Deus, que Jesus quis dizer. Que a pessoa, depois que o reino entra na vida, então ele diz que essa árvore, ela cresce tão grande que as aves do céu vinham a